Seja muito bem-vindo ao podcast do Orbit. Aqui a gente discute os principais temas da oftalmologia, mas também da extra-oftalmologia em formato de bate-papo com os especialistas para você potencializar o seu conhecimento na condução dos seus casos. Eu sou Emerson Badaró e o assunto de hoje é Fellow no exterior, vale ou não vale a pena? E para discutir esse assunto eu trouxe duas pessoas que já tiveram essa experiência, assim como eu, já tiveram a experiência de ir para o exterior, que é o Dr. Luiz Roisman e o Dr. Eduardo Novaes. E a gente vai discutir aqui um pouco sobre isso, né? Sobre fellow no exterior, né? Fellow fora do país. A gente hoje em dia tem uma gama de opções de fellow muito grande, né? Não só de fellow de continuação da nossa formação, mas a gente tem acesso a muitas instituições. Hoje em dia, com essa aceleração da comunicação, você consegue entrar em contato com o chefe de um serviço de qualquer lugar do mundo com poucos cliques, né? Então a gente tem essa possibilidade que há 20 anos atrás era muito inacessível, né? Você entrar em contato com o chefe de um serviço de referência, um chefe de um serviço que você tivesse intenção de ir numa grande instituição, era uma coisa muito difícil, e era até difícil você saber quais eram as boas instituições que não fossem aquelas instituições realmente tão famosas, tão renomadas assim. Então, eu acho que essas possibilidades que a gente tem hoje são muito valiosas, e eu considero que, para algumas pessoas, o fellow no exterior existe muita vantagem, né? E é isso que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui. O Roisman, você, só contextualizando aqui, né? Você podia falar onde você ficou e por quanto tempo você ficou, e se você acha que fellow no exterior, você acha que vale a pena ou não, né? Assim, claro que não vale a pena para todo mundo, mas para quem você acha que vale a pena, Roisman? Não, eu fiquei talvez 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses no Bascom Palmer, que é um centro de referência mundial, especificamente com o Dr. Rosenfeld, que também é um cara de renome internacional, né? A gente não fazia parte de todo o serviço de retina, era um fellow que acompanhava mais o trabalho de pesquisa do Dr. Rosenfeld. E para quem que eu acho que vale a pena, eu acho que como você falou, né? Não vale a pena para todo mundo, tem que meio que saber o que quer, e na verdade, eu fui sem saber direito se era para eu ir, né? Eu fiquei 6 meses sem dormir, pensando se eu deveria ir ou não. Eu já não estava na melhor momento para ir, que eu considero que é assim que finaliza o fellow. Eu já tinha uns 2 ou 3 anos de rua, vamos dizer, né? Então já estava na atividade econômica, trabalhando, ganhando, já não estava mais diretamente ligado a nenhum programa de fellow, à universidade, estava ligado com doutorado, mas enfim, não estava. Então foi meio que um baque para mim, quando você já não responde mais a ninguém, não ter chefe, depois de 2, 3 anos, voltar a ter chefe, voltar a ter responder e voltar a se sentir minion, né? Então não foi agradável de início, mas eu acho que eu hoje vejo com muitos bons olhos, e acho que a principal razão, bom, serve para muitas coisas, né? Serve para você morar fora, quem tem a intenção de morar fora, eu acho que é uma motivação muito importante e bem razoável a pessoa querer ter uma experiência de morar fora. Eu acho que é muito legal para quem tem uma expectativa acadêmica, não necessariamente de ser professor universitário, mas talvez de fazer um doutorado, vai ser muito mais ágil e objetivo de você conseguir publicações, ou de você conseguir desenvolver uma linha, ou embicar numa linha de pesquisa que já tá rodando fora, e ter um artigo publicado, ou uma série de artigos publicados dentro de um prazo de 1 ano. Então, eu acho que são essas duas as principais motivações: morar fora e ter alguma... Você vai falar alguma coisa? Não, pode terminar, desculpa. E ter alguma motivação acadêmica nesse sentido. Eu só queria abrir um parênteses aqui. Por que você foi 2 anos depois da sua, que você já tinha terminado tudo? É interessante, né? Porque, na verdade, eu comecei o meu doutorado depois, eu não comecei... Eu acho que, na verdade, não é que eu comecei meu doutorado no R1, porque o meu doutorado foi em Serosa, não foi nem com o que eu trabalhei fora, né? Que foi com o Anjo ACT, mas foi com Serosa. E eu fui publicando artigos e mantendo meu estudo durante toda a residência, durante todo o programa de fellow. E eu acho que, eu não me lembro agora exatamente quando
eu acho que eu entrei no programa de pós-graduação mesmo, de doutorado, em 2013, eu terminei o meu programa de fellow em 2012. Então, acho que eu emendei direto para o doutorado, fiquei um ano no doutorado, e o doutor Michel Fará me fez o convite, falou, Luiz, vai. Eu falei, ai, doutor Michel, eu estou aqui há 2 anos, já estou trabalhando, ganhando dinheiro, parar para fazer esse negócio. E aí, eu acho que na verdade, foi a coincidência da oportunidade, né? Eu não buscava isso apareceu no meu colo. E aí eu acho interessante esse comentário que você fez. Eu já vou abrir para o Edu contar a experiência dele também, mas eu acho muito legal essa experiência que você teve, porque é como é que fala assim, é uma coisa que eu vejo que muita gente tem um entrave. Ela trava quando já está ganhando dinheiro, porque ela fala assim, poxa, agora que eu demorei para entrar no mercado de trabalho, eu demorei para conseguir chegar aqui, eu já andei 2 anos para chegar até aqui, e ela acha que aquilo ali foi uma coisa gigantesca que ela já conseguiu, e muitas vezes é realmente, né? Assim, o objetivo não é falar que não é isso, mas não tem problema nenhum dar um passo diferente, né? Não é nem atrás, eu falo que é um passo para o lado e tomar um caminho um pouquinho diferente e ir nessa direção. Porque é uma coisa que eu acho muito curioso, que quando eu estava lá atrás, no Fellow, eu escutava o pessoal falando assim, se quiser fazer doutorado, faz logo agora, porque depois que você começar a ganhar dinheiro, você não volta para fazer doutorado mais não. Você quer fazer fellow fora, você vai fazer o fellow logo depois, porque depois não tem. E assim, eu concordo com você, geralmente é o caminho mais fácil mesmo, você já emendar uma coisa na outra, já vai fazendo a formação e uma coisa vai puxando a outra, mas não existe nenhuma coisa impeditiva assim, nessa questão. Se você viu que apareceu uma oportunidade boa, você dá um passo para o lado, toma aquela atitude, vai para lá para fora, faz o que você achar que faz sentido naquele momento e depois continua. O mundo não vai acabar, né? As oportunidades não vão se encerrar quando você voltar, né? Deixa eu só complementar antes do Edu falar. Eu concordo, eu mantenho que é muito mais fácil você conseguir publicações, enfim, criar uma linha de pesquisa, enfim, indo para fora, mas como eu falei, eu comecei desde o R1, então o meu doutorado foi tudo feito no Brasil, tá? O que me deixa muito feliz e muito orgulhoso, porque apesar de eu ter publicado muito mais no meu período fora do país, eu usei o que foi publicado no período do Brasil. Então, e uma outra situação que eu comentei de 3, né, morar fora e fazer doutorado, e uma terceira situação é fazer algo que você só encontra fora, que eu acho que era a principal motivação de 30 anos atrás, da turma que ia aprender faco lá fora, que ia aprender vitrectomia lá fora, né, quando a transmissão de conhecimento era muito inferior, e hoje em dia é difícil, mas é possível pegar esses gaps, assim, esses saltos de conhecimento, e foi o meu caso do Edu, que a gente iniciou praticamente, a gente foi no início do Anjo ACT, e fomos durante 2 anos ali, né, 2016 a 2018, talvez as pessoas que tivessem mais conhecimento de Anjo ACT no país, porque a gente pegou esse gap, essa virada aí, né? Então, às vezes a gente dá sorte de ter como o Uber foi também, pegou o início da terapia gênica num lugar que fazia muita genética, então, às vezes a gente dá sorte de pegar esses gaps, né? Enfim, é uma outra grande motivação para ir. O Edu, você conta um pouquinho do seu aí, como é que foi? Onde você foi e por que você resolveu ir? Então, Badaró e Rosman, eu fui para o mesmo lugar, você também foi, né, Badaró? Eu fui lá para Tufts University, em Boston, no New England Eye Center, e eu fui em busca de fazer um fellow com o Jay Duker, acho que todos conhecem. Jay é um dos retinólogos mais conhecidos e mais renomados do mundo, e ele tem uma parceria muito legal de desenvolver tecnologia em conjunto com o MIT, com uma pessoa que muitos conhecem, que é James Fujimoto, né? O Fujimoto foi basicamente quem trouxe a tomografia de coerência óptica junto com o Huang para oftalmologia, né? E o motivo, eu acho que quando você vai escolher para onde você vai no seu fellow, e foi assim que eu fiz, você tem que procurar a instituição que vai conseguir proporcionar aquilo que você procura, que no meu caso era mais um aprendizado clínico, né? Eu tive uma excelente formação cirúrgica na Escola Paulista de Medicina e dificilmente eu ia achar um fellow no exterior, hands-on, que fosse me acrescentar muito mais na parte cirúrgica. Então eu achava que um gap
meu, apesar da na Escola Paulista ser excelente, um gap meu era a parte de mais clínica. E eu queria fazer o meu doutorado sanduíche. Eu já estava matriculado no meu doutorado quando eu decidi ir para Boston, né? Eu tinha uma linha de pesquisa no Brasil, e quando eu fui para Boston, que eu vi a linha de pesquisa fluindo de uma forma muito mais redonda, eu decidi mudar minha linha de pesquisa para poder facilitar meu doutorado, e até porque eu achei uma linha de pesquisa mais interessante, né? Que eram novas metodologias de aplicação de OCT Angiography, que ainda nem está disponível, mas continuam em estudo, né? Então eu achei que casou muito bem essa minha escolha com o local, né? A gente sabe que tem fellows que você consegue operar mais, então às vezes você está num serviço no Brasil que você não opera tanto, e você pode eventualmente, se você não conseguir aqui no Brasil um lugar, você pode aplicar para alguns fellows que têm hands-on, você pode operar, né? A gente tem alguns colegas que fizeram isso. Então, é assim que eu fiz, e eu fiz durante eu terminando o meu fellow, eu já emendei, né? E uma coisa que ajudou muito, só para complementar, eu estava noivo na época que eu fui pro fellow, e a Raquel, que é atualmente minha esposa, ela também tinha interesse em fazer um fellow fora, então casou, a gente começou a buscar junto, porque aí a gente juntou a experiência de morar fora, que o Rosman comentou, que é super interessante, com o fellow no exterior. Então a gente foi junto, e isso é legal, né, porque você passa algumas dificuldades lá fora que quando você está em dupla te ajuda também. Não, é muito legal, assim, essas motivações, elas são muito interessantes, né? E uma coisa que eu acho que é muito motivadora, que aconteceu comigo no meu fellow em 2014, eu fui um ano antes que o Edu, para o mesmo hospital, a gente trabalhava na mesma sala, só que eu fui um ano antes que o Edu. E tem umas coisas que acontecem fora, em alguns serviços específicos, que são muito diferentes, que eu acho que são muito diferentes do que acontece aqui. Por exemplo, lá onde a gente trabalhava era um centro de desenvolvimento de OCT. Tá? O OCT, Swept Source, boa parte da tecnologia do OCT, da oftalmologia, foi desenvolvida ali, e na época que a gente estava lá era a época do Swept Source e do OCTA, que as coisas estavam desenvolvendo. O protótipo do OCT ficava do nosso lado, né, Edu? O protótipo ficava ali, era uma maquininha, parecia um brinquedinho de criança. Uma caixa de sapato. Era uma caixa de sapato, exatamente, que a gente falava com o técnico assim, a imagem está ficando muito estourada. O técnico do MIT, uma pessoa super qualificada, uma pessoa super renomada, vinha, abria aquela caixa de ali, apertava meia dúzia de parafuso, mexia no software, fazia não sei o quê, e o negócio ia sendo testado de novo, e aí saía dali um estudo clínico que falava sobre como foi uma época muito disruptiva, né, que não existia estudo clínico sobre OCTA, e, enfim, a tecnologia estava sendo desenvolvida ali. Qualquer coisa que você quisesse publicar, você tinha ali na mão, porque o equipamento estava ali na mão. Então, essas oportunidades também, elas são oportunidades que são muito difíceis da gente conseguir aqui, né? Da gente conseguir ter uma tecnologia, um conhecimento realmente disruptivo, uma coisa que realmente é revolucionária, e você ter a oportunidade de participar daquele momento, né? Assim, é uma coisa que eu acho que, infelizmente, para as nossas condições aqui do Brasil, a gente não consegue participar desses momentos revolucionários aí, igual vocês estavam falando agora há pouco, que foi o OCTA ali em 2014 a 2016, mais ou menos, onde essa tecnologia realmente foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais difundida. Então, eu acho que isso é uma outra motivação para poder ir para fora. E aí, como o Rosman falou também, o exemplo da terapia gênica é um outro exemplo fantástico, né, que o Uber e a Mariana também tiveram participando desses estudos fora, e foi um outro exemplo disso que a gente está falando. Eu acho que uma outra motivação é você entender como é que um outro serviço trabalha, né? Assim, a gente está acostumado com uma linha de raciocínio aqui no Brasil, onde a sala é feita de um jeito, o técnico que nos ajuda trabalha de um jeito, o médico trabalha de um jeito, a gente está acostumado a isso, e acaba que na maioria dos serviços aqui as coisas funcionam mais ou menos muito parecidas. E quando você vai para uma cultura que é completamente diferente, uma forma de pensar totalmente diferente, é uma forma muito, muito diferente mesmo de se fazer a medicina. Por exemplo, nos Estados Unidos, os retinólogos não operam catarata. Assim, isso para a gente não é uma realidade. Na maioria das formações aqui, os próprios retinólogos fazem
as cirurgias de catarata, no caso, por exemplo, de uma facovitréia. Você vai e opera tudo e resolve o problema do paciente, por mais que a pessoa não tenha experiência, às vezes, com lente premium, mas ela sabe resolver o problema de uma facovitréia ali. E fora não, fora é uma forma, às vezes, completamente diferente. Então, eu entendo que o Fellow fora traz essa oportunidade também da pessoa entender uma forma de trabalhar que é muito diferente da forma de trabalho aqui no Brasil. E eu acho que isso tem uma grande vantagem, que é abrir cabeça, sabe? A gente sair um pouco da nossa forma de achar que as coisas são e entender que existem várias formas de se fazer do jeito certo e com isso, ao fazer do jeito certo de uma forma diferente, a gente pode voltar para cá trazendo o que de fora faz sentido para a nossa realidade e incorporar isso aqui no nosso serviço. E com isso a gente consegue melhorar os serviços e, consequentemente, também a visão dos pacientes, a qualidade de vida das pessoas que estão sendo atendidas ali por nós, né? Então, eu acho que isso é uma outra forma. Alguma coisa a mais que eu não falei? Não, perfeito. Aí a gente estava falando aqui, então, sobre isso aí que eu quero falar com você, né, Rosman? Você estava falando aqui sobre ir na sequência do fellow, né? Mas uma coisa que é curiosa, né? Existe idade, vocês acham que tem idade assim que vale a pena ir e idade que não vale mais a pena, ou então assim, que às vezes não vale mais a pena ir para fazer um fellow longo, mas a pessoa acha que possa ser interessante assim, eu tô com 40 anos, não fui na época que eu devia ter ido, será que vale a pena eu ir agora para ficar um ano? Às vezes não, mas será que não vale a pena ir para ficar um mês, ficar 2 meses? Como é que vocês veem essas outras oportunidades, assim, a não ser o fellow de longa duração? A pessoa ir para fazer um fellow de curta duração numa época um pouco mais tardia da carreira. Não, eu acho excelente. A gente teve o Rodrigo, eu não esqueci o nome dele agora, mas é um cara também um pouco mais velho, mineiro, né? Ele foi para Califórnia, ficou lá com o Baron Cooper, mas me esqueci agora o sobrenome dele. É um cara, gente finíssima. Ele é um pouco mais velho, já tem filho também, foi. O Minas foi mais velho também, o Rodrigo Brandt, né? E mais velho que eles, o Wallace e a doutora Norma, eles ficaram um ano, né? E, pô, pessoas renomadíssimas pararam a vida para ir para lá. Eu acho que não só vale, como é mais fácil você ser objetivo numa ida para fora com mais idade e já mais encaixado, só que é diferente, né? Você vai para responder uma pergunta sua. Então, sei lá, eu quero aprender uma técnica nova que não tem aqui. Eu vou para lá, vou ficar um mês, 2 meses fora vendo aquilo ali, né? Então, eu acho que você é mais assertivo na escolha do seu programa de fellow, porque você já tem mais experiência e já sabe o que você quer com aquilo. Eu acho que a gente, quando mais jovem, acaba indo aonde a maré leva. Então, você faz a pesquisa que o Dr. Rosenfeld desenvolvia, aliás, todo palpite que eu dava, ele falava assim, muito bom, muito ótimo, achei ótimo, e cagava porque eu falei, então, assim, não, nada que eu falei levou a algum paper. Então, nesse sentido, se você aproveita a experiência do local, lá, o que o local tem para te oferecer, né, o que o local te impõe para oferecer. E quando você é mais velho, você pode escolher o lugar que você quer aproveitar, né? Então, eu acho que nesse sentido é diferente. Talvez não um fellow de um ano, né? Porque também para parar a vida de um ano agora, nessa altura do campeonato, é mais difícil. Eu acho que claro que é uma opção, mas eu acho que não é parar a vida o conceito certo, né? A verdade é dar um passo para o lado, ao invés de andar para frente, assim, você não está parando, você está só seguindo o caminho, um pouquinho na lateral. Vai depender da sua estrutura, né? Do que você tem aqui que pode parar, que não pode parar, enfim. Essa questão, Badaró e Rosman, que vocês botaram do passo para o lado, um grande medo que pessoas que já começaram a vida têm é achar que se ele sair naquele momento, a vida vai continuar onde ele estava e quando ele voltar, ele vai chegar atrasado. Ou ele vai chegar com uma diferença e todo mundo vai estar à frente. Quando, na verdade, isso não acontece, né? A gente sabe que dificilmente as coisas mudam com uma velocidade muito grande, né, na medicina. Não é tão comum mudar muito rápido, né? E a grande verdade é que, quem está acelerando o passo, muitas vezes é quem está indo para fora, porque às vezes tem outras oportunidades que pessoas que estão atuando normalmente no dia a dia aqui não têm, né? Então, eu conheço pessoas que têm esse medo, mas eu conheço pessoas que tiveram esse medo e que venceram esse medo e que quando voltaram falaram assim, eu tinha medo de tudo estar em um ponto diferente, mas está tudo da mesma coisa e eu
cresci de uma determinada como pessoa ou como profissional, e isso faz com que depois todo o caminho dele seja mais rápido, né? Eu sou um defensor de que quanto mais bem formado você claro, né, não é a única coisa, mas quanto mais bem informado você se coloca, mais fácil você vai lidar com as coisas na sua carreira, né? Você vai ter pacientes que vão buscar você pela sua formação, eventualmente, pelo menos naquele primeiro impacto, né? Claro que se você for com um excelente currículo, mas se você não for excelente médico, a pessoa vai ter aquela primeira impressão quebrada, né? Mas, enfim, se você fizer jus à sua formação, você vai ver que as coisas vão acontecer de forma muito mais rápida na sua vida. Então, eu acho muito produtivo, sim. Agora, uma pergunta que muita gente fez para mim na época que eu estava voltando, né, era como é que faz para conseguir dinheiro, né? Porque isso é um entrave. Atualmente, com o valor que as coisas estão para sair do país, não é fácil. A gente sabe que realmente é complicado. O que vocês veem de opção para uma pessoa que quer ir para fora, a não ser o recurso próprio, né? Que quem consegue fazer um caixa aqui e para já levar esse caixa lá para fora é uma coisa, mas não é a realidade da grande maioria. Uhum. O que vocês veem, não só em relação ao que vocês fizeram para vocês, mas o que vocês veem de opção para quem está querendo buscar uma forma de financiamento para morar fora? O que vocês acham que dá para fazer? Eu acho que tem 4 opções. Não tem mais do que isso, no meu ponto de vista. Primeiro é guardar dinheiro e se preparar, né? Então, você já tem essa mentalidade, essa ideia que você vai para lá, você já separa, já se programa para quero ficar lá um ano, eu vou ter uma média de gasto aqui, sei lá, de $5.000 mês, então tem que economizar aquele número X lá de dinheiro, porque é a minha programação. A segunda possibilidade é você, de alguma forma, continuar trabalhando no Brasil, laudando, por exemplo, né? Então, você pode laudar exames numa clínica e continuar recebendo algum dinheiro por causa disso. Não acho que vai ser o suficiente, então você vai ter que laudar muita coisa, né? A terceira possibilidade é arrumar um fellow que te pague. O meu fellow era pago, né? Então eu recebia da Universidade de Miami por ser né, já era um financiamento recorrente, então eu já sabia que eu iria lá, passar 1 ou 2 meses, mas ia começar a receber. E a quarta opção é você estar vinculado a um programa de pós-graduação, então você consegue pegar uma bolsa da CAPES, uma bolsa da FAPESP, de doutorado sanduíche, de mestrado sanduíche, enfim, o que permitir que você faça o seu programa de pós-graduação fora do país. A bolsa, né, bem, acho que todos nós aqui durante o nosso doutorado a gente recebeu bolsa da CAPES, e existe uma questão, né, que o pessoal fala assim, pô, mas a bolsa da CAPES eventualmente são R$1.000 e poucos, R$2.000, se a gente converter isso para o dólar não vai valer nada, para o euro. O que acontece é que quando você aplica, você tem uma bolsa, você pode aplicar para uma bolsa doutorado sanduíche, e aí eles pausam, entre aspas, a sua bolsa brasileira, e você começa a receber uma bolsa em dólar, né, que é quase numericamente equivalente, é um pouco menor, tipo, você recebia R$2.000 e poucos, você vai receber $1.700, dependendo da cidade que você for, você pode ter um adicional, porque existem cidades de alto custo, então na CAPES você tem uma lista dessas cidades, e aí você vai saber o quanto você vai ganhar adicionalmente. Geralmente esse valor, ele dependendo da qualidade de vida que você quiser, é claro, você quer morar no centro, você quer ficar lá cheio dos diamantes brilhantes, provavelmente uma bolsa de doutorado sanduíche não vai funcionar. Mas se você pegar um local um pouco mais simples, etc., você consegue bancar. Uma outra forma também que eu acho que o Rosman não comentou, existem algumas instituições que podem fornecer bolsas. Existe uma prova, que é a prova do ICO, aqui no Brasil o CBO, ele ajuda na inscrição e etc., é vinculado ao CBO, então a prova do ICO, que é do International Council of Ophthalmology, quando você vai passando nos steps, né, você tem o Basic Science, tem o Optical Refraction, tem o Clinical Science
e depois você pode fazer o Advanced. À medida que você vai passando nesses steps, você vai ser elegível a receber uma bolsa, dependendo do fellow que você for fazer, né? Dependendo do local, você pode receber uma bolsa do ICO. Então, também é uma forma de você conseguir dinheiro. E uma última, só para finalizar, existem algumas instituições brasileiras, né? A instituição do Lehman, né, também auxilia, dependendo de com quem você está vinculado, ele pode também te fornecer uma bolsa. E eu quero colocar um outro recurso aqui que vocês dois usaram, vocês não falaram, que é ir com a esposa, porque você divide metade do gasto. Metade do gasto e metade Ou dos gasto ganhos, dobro. dos ganhos e metade do gasto. Vocês usaram esse artifício e vocês não estão passando a principal forma de conseguir dinheiro para ir para fora. Mais ou menos, porque na verdade nós dois fomos com esposas que estavam em programas de pós-graduação, estavam ganhando bolsa de doutorado. Acho que a Raquel também estava, a Júlia estava ganhando bolsa de doutorado da CAP. Então a gente somava. Mas se você vai com uma esposa ou um marido em custo, você vai gastar mais, o negócio fica mais enrolado, né? Então, é isso que eu estou falando, vocês conseguiram um recurso extra em relação ao que a maioria das pessoas tem. Sim. Então, uma dica é essa, ir com a esposa que seja também fellow, né? Que também seja fellow. Isso é uma grande dica para conseguir economizar dinheiro lá fora. Sim. Agora aqui, gente, uma dúvida que eu tive na época que eu fui, que eu acho que é uma dúvida de muita gente. Como é que você faz para escolher uma instituição? Hoje em dia, é o que eu estava falando lá no início do podcast, né? A gente tem, assim, uma gama de opções, porque com uma mensagem de WhatsApp, com uma mensagem no Instagram, você consegue ter acesso a uma equipe de uma instituição grande fora do país. Então, a gente tem uma oportunidade de ir para o local que a gente quiser, claro que a depender do local a te aceitar, lógico, né? Depende de muitas coisas. Mas como é que você faz para escolher onde é um local? Por exemplo, eu vou colocar alguns critérios aqui. Língua é um fator que eu acho que é importante. Não dá para a gente ir para um fellow na Alemanha se você não tem uma fluência com a língua. E por aí vai, em vários outros idiomas também. Agora, outro ponto que eu acho que é importante, que eu gostaria que vocês comentassem isso, é aquela questão que a gente estava falando assim, eu quero me especializar num conhecimento X, tanto na parte de eu quero preencher um gap de conhecimento, ou então eu falo assim, eu quero ser o especialista, ultra especialista nesse assunto X, e a instituição que é referência nesse assunto é a tal. Por exemplo, que a gente estava falando agora há pouco, se você quiser ser uma pessoa muito boa de tomografia de coerência óptica, uma das opções, claro que são várias, mas uma das opções que tem, que é onde está sendo desenvolvida a tecnologia e o cume da tomografia de coerência óptica, são as instituições dos Estados Unidos, dentre elas, algumas instituições da Califórnia, o Bascom Palmer, que você estava falando agora há pouco, e também as instituições de Boston, também, que são outras que estão na vanguarda dessas coisas aí. Então, eu gostaria de, na verdade, era comentar sobre isso, né? Assim, como que você faz para escolher para onde você vai? Como é que vocês, o que vocês veem de outras coisas aí de argumento para a pessoa que quer escolher onde ela vai partir, para onde ela vai viajar? Na verdade, acho que todas essas situações cabem e vão depender do tipo, do momento de vida, do tipo de oportunidade que você vai ter, né? Então, às vezes, o seu chefe, sei lá, tem um conhecimento, tem um programa já vinculado com algum programa de fellow, às vezes a coisa já funciona, já está girando, às vezes é mais fácil você simplesmente seguir naquele caminho, né? Uma segunda opção é você escolher baseado no gap de conhecimento. Então, eu quero ser o especialista em terapia gênica, eu vou para o lugar que inventou esse negócio, né? Acho que a terceira opção aí, menos importante, é o lugar. Então, eu falo assim, poxa, eu tenho um sonho de morar na Índia, aqui na França, em Marseille, né? Que o Michel tem um vínculo bom. Então, pô, uma região litorânea da França, maravilhosa. É um sonho morar lá, enfim. Eu acho que são todas essas decisões que importam, que são relevantes e que, dependendo da fase do campeonato que você tiver da sua vida, vão ter pesos maiores ou menores, né? Mas, assim, adicionalmente a isso, ainda que você não tenha nada, nenhum professor, nenhum vínculo, nem nada disso,
hoje em dia não é tão difícil quanto as pessoas pensam que é, né? Então, a maioria das universidades nos Estados Unidos tem programas abertos. Você conhece um cara bom num congresso, conversa com ele, fala: olha, eu gostaria muito, você tem algum programa de fellow? E o cara vai te passar o e-mail, enfim, você já começa uma conversa e vê se tem saída por ali, né? Não precisa ter nada extraordinário, uma pessoa sozinha que tenha, vamos dizer, a motivação de ir lá conversar, né? Esse approach já é o suficiente para conseguir o programa de fellow, não precisa nada demais. Sim, eu acho isso dito, Rosman, eu concordo plenamente. Mas eu acho que tudo nessa vida facilita quando a gente tem um bom networking. Eu acho que a gente não pode esquecer, eu acho que se você tem uma instituição em mente que você gostaria de ir, e você conhece alguma pessoa que possa ter uma boa relação com essa instituição, isso pode te ajudar, né? Então, você fazer um networking, como a gente comentou nos outros podcasts, indo aos congressos, como o congresso do CBO, congresso do SBO, da Sociedade de Retina e Vítreo, você assistindo às apresentações que são voltadas ao tema que você tem interesse, eventualmente você conhece pessoas que têm como te ajudar de uma forma direta ou indiretamente, seja te dando o caminho que ela fez, o caminho das pedras que ela fez, como o Rosman disse aqui, ou através, fazendo um contato direto com o chefe do serviço. Eu acho que isso ajuda sim, tá? Não vou negar, durante o meu fellow eu tive auxílio do Caio Regatieri, tive auxílio também do professor Rubens, tive auxílio de diversos especialistas em retina que fizeram com que eu conseguisse pegar o fellow na época que eu queria, porque tem esse problema também, às vezes você pode naquele ano e aquela vaga não está disponível para você, e aí às vezes você deixa o seu sonho morrer, na verdade você tem que correr atrás, eu acho que você não pode, se você quer mesmo ir, vai em frente que você vai conseguir. E uma última pergunta que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, que para mim, quando eu voltei, muita gente me perguntava isso, hoje em dia tem perguntado menos, né? Mas muita gente me perguntava assim, e aí, seu consultório é mais cheio por causa disso? Você foi para fora do país, seu consultório é mais cheio por causa disso? O que você ficou fazendo lá fora? Você ficou perdendo tempo? Você podia ter ficado aqui atendendo e tal. E é curioso, né? Porque assim, eu acho que cada um tem sua motivação, cada um tem seu objetivo fora, e não necessariamente, se a pessoa enxerga dessa forma que o consultório vai ter que estar cheio semana que vem por causa de uma ida para fora, ela tem uma visão que eu acho que é diferente da minha, né? Não é a minha forma de pensar. Mas, assim, é a mesma linha de raciocínio que o pessoal me fazia assim, e aí, você fez o doutorado, algum paciente te procura por causa do seu doutorado? E eu acho que, assim, na verdade, especificamente, alguém que tenha falado assim, olha, eu vi que você foi para Boston, eu vi que você fez isso e isso, não é muita gente mesmo não, né? Realmente, para mim, pouca gente chega falando isso. Mas eu acho que faz parte da minha construção profissional. Eu acho que isso daí é uma coisa importante da minha construção profissional como um todo. Fez parte da minha formação numa época da minha vida, assim como algumas outras coisas que eu fui fazendo durante a minha formação e ainda faço, como, por exemplo, estar aqui com vocês hoje discutindo isso, faz parte da minha formação de conhecimento, de aprender com vocês aqui, coisas que vocês estão falando hoje mesmo, eu consigo aprender com isso que vocês estão falando. Mas eu acho muito curioso, porque o ganho não é tão no 1 a 1 ali, né? Não é tomar lá da cá, assim, as pessoas acham que se você foi, você tem que tirar alguma coisa daquilo ali amanhã. E eu acho que, na verdade, faz parte, no meu caso, né, para o meu ponto de vista, fez parte da minha construção de carreira. Esse plano fez parte, assim como várias outras coisas fazem parte do meu plano de carreira. O que vocês veem dessa questão também em relação ao futuro, né? Assim, porque às vezes na hora ali a gente vai, gosta, é legal morar fora, é legal aprender e tudo, mas assim, agora já tem muitos anos que vocês voltaram, né? Já tem bastante tempo que vocês estão aqui. Valeu a pena ter ido para fora ou acha que tem pontos contra aí que poderiam ter feito não ter valido a pena? O que vocês acham? Como mensagem final aí para a gente finalizar esse assunto de hoje. Valeu a pena ou não valeu ter ido para fora? Posso começar, Edu? Você quer começar? Eu já comecei as outras. Começa você, vai. Não, então, bem, só respondendo a pergunta do Badaró, eu acho que essa questão de você voltar com uma boa formação, muitas vezes você não volta com seu doutorado pronto, tá? Você ainda vai ter que caminhar um pouco mais
aparar algumas arestas até você defender o seu doutorado. Mas essa ideia de que a pessoa vai voltar, ficou no centro mais imponente, o centro mais renomado do mundo de oftalmologia de retina, que vai chegar na clínica no dia seguinte vai ter paciente, isso é uma falácia, isso não existe. Eu lembro que eu voltei para o Rio de Janeiro, depois de ter ficado anos em São Paulo fazendo a minha formação na Escola Paulista, e ter ficado no meu fellow, e depois eu voltei para o Rio de Janeiro. Eu ia para o consultório para atender um paciente. E olha que eu tenho uma clínica que já roda com convênio. Então você imagina uma pessoa que está abrindo um consultório que não tem um convênio, uma rede de convênio. Então não se decepcione se isso acontecer, se você chegar e não tiver paciente, isso faz parte da vida. Sobre a questão da importância de ter um doutorado, eu penso exatamente como você, Badaró. Eu acho que o doutorado é muito mais para o Eduardo Novaes ter a tranquilidade de que eu estou oferecendo o melhor para o paciente, porque eu vou saber, não que o meu doutorado vai influenciar, a minha linha de pesquisa vai influenciar no paciente, mas o doutorado é muito mais do que isso, ele ensina você a pensar e a procurar algumas respostas que talvez você tenha mais dificuldade de achar quando você não tem toda a bagagem, todo o caminho que você percorreu durante o seu doutorado. Então eu acho que o doutorado é muito mais para o Eduardo Novaes, chegar num ponto que é o que vai fazer você ter muito paciente. O paciente, ele quer um médico que seja atencioso, um médico que bote o paciente aonde o paciente tem que estar. A relação médico-paciente é mais importante, muitas vezes, do que muito diploma para você ter os pacientes. Isso dito, você precisa ser um excelente médico, você tem que ter a segurança e a certeza de que você está fazendo o melhor para o paciente. Porque se você tem uma boa relação médico-paciente e você não faz o bem para o paciente, isso é a mesma coisa que usar os seus poderes para o mal, entendeu? Então, o paciente sempre tem que estar em primeiro lugar, é assim que eu penso. Deu uma descarrilhada aí, né, Edu? Deu uma descarrilhada. Não, eu tentei complementar tudo de uma forma, porque foram duas perguntas. E eu e o Rodney, a gente sempre discute sobre a questão do Uma bela doutorado, né? descarrilhada maravilhosa. Mas No tudo final, bem. a mensagem foi dita. Mas eu vou. Quando você perguntou, Badaro, eu pensei, sabe no quê? Realmente, eu concordo com as pessoas que falam que não traz mais paciente, porque não traz. Eu entendo, acho que tentando resumir ali o que o Edu falou, eu acho que eu não me sinto mais nada por ter doutorado ou por ter ido fora. Eu acho que é uma experiência interna, não uma experiência externa, né? Você gosta de ciência? Ótimo, você vai saber ver melhor ciência, vai saber ler melhor ciência, vai saber fazer melhor ciência. Você tem uma motivação de ter morado fora, ótimo, isso vai servir de experiência para você no futuro. E o pensamento de curso, não acho que vai trazer mais paciência, são pouquíssimos que sabem que eu fiz alguma coisa, que, assim, dá para contar, né, na mão do mês, quantos chegam para mim e falam assim, olha, eu vi que você foi para o Baixo Compal. Então, não acho que tem que fazer isso para mostrar que é ótimo para os outros. Papai e mamãe estão felizes com vocês de qualquer forma, viu? Todas as pessoas que estão assistindo, os pais amam vocês. Então, não por causa disso. Mas eu pensei na mesma hora, olha que coisa engraçada, no Exército, porque eu não fui para o Exército, não servi, né? A gente fiz um belo cambalacho ali e não fui para o Exército e hoje eu me arrependo de não ter ido. A gente tem pressa de fazer as coisas, tem pressa de mercado, tem pressa de trabalhar, pressa e depois é só boleto, né? Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria ido ficar um ano na Amazônia. É uma experiência que... Olha a riqueza dessa experiência de você ir para uma cidade ribeirinha na Amazônia, conhecer o Brasil interno ali, e a gente não faz, não, perder um ano meu na Amazônia, vou fazer na Amazônia, já que aqui começar a minha residência, trabalhar, e depois é só boleto, meu amigo. Então, assim, eu acho que isso é o mais... Você não perde tempo. Agora é uma experiência interna, não faça isso para os outros, porque para os outros não vai servir, é um papel na parede ali, enfim, se você pendurar na parede, se pendurar na parede. É isso aí, eu concordo plenamente com isso tudo que vocês estão falando mesmo. Essa questão ela é mais interna e é o que eu estava falando, faz parte da nossa formação, né? Para alguns faz sentido isso daí colocar no plano da carreira dele, para outros realmente não faz sentido e aí não tem porquê a pessoa ir lá fora
Às vezes está mais para algumas pessoas faz sentido ir para fora, para outros faz sentido correr e trabalhar em um monte de lugar para fazer esse networking interno, fazer a movimentação do giro ali de encaminhamento de médico para médico. Às vezes isso faz muito mais sentido naquele momento da carreira. Então, é para cada um avaliar realmente se vale a pena ou não. A gente trouxe aqui alguns pontos de vista, né, de 3 pessoas que foram para fora. Então, é um ponto de vista muito viesado pelo lado positivo de ir para fora, porque nós 3 somos muito felizes por termos feito essa escolha e achamos que nos ajudou bastante, nos completou bastante na nossa formação. Então, avalie, claro, se para o seu contexto de vida, para o seu contexto familiar, para o seu contexto financeiro, para o seu contexto de plano de carreira, se isso tudo faz sentido. Existem várias formas de ir para fora, existe a forma de você ir para conhecer um serviço, existe a forma de você ir para fazer parte de um grupo de pesquisa, existe a forma de você fazer fellow hands-on, que é outra coisa bem diferente uma da outra. Então, avalie o que faz sentido para você no seu dia a dia, no seu planejamento de carreira e escolha a opção que for melhor para você. Então, esse conteúdo que a gente fez aqui no podcast, eu acho que ele foi muito bacana. Eu quero agradecer vocês dois por ter enriquecido isso daqui. Para quem tiver gostado, quiser compartilhar com algum amigo, fica o convite aqui. A ideia é trazer essas dicas de se vale a pena ou não ir para fora, como fazer para ir para fora e o que você pode esperar de um fellow fora do país. Então, essas são as nossas dicas. Se você tiver alguma outra recomendação, alguma coisa que você acha que a gente não falou aqui, vai mandando para a gente nos comentários, que a gente vai interagindo sobre isso também. E o podcast do Orbit é isso, gente. O podcast do Orbit a gente vai conversar, bater papo, rir, fazer uma conversa de amigos aqui, mas trazendo sempre conhecimento de oftalmologia e de extra-oftalmologia também, para você virar um médico mais completo, para você poder potencializar seu conhecimento, para você usar isso na prática do dia a dia e colocar em benefício dos seus pacientes. A gente se vê no próximo podcast. Fica aqui o convite para assistir os nossos outros programas também, que são o AC Terça e o Gran Round, que estão sempre disponíveis no nosso canal do YouTube. E obrigado, Edu. Obrigado, Roisman. A gente se vê no próximo. Um abraço, gente. Até logo.